Questão 6. Qual que é a maior questão com qual a empresa deve lidar no momento? Aí, olha, se apoia no texto, parágrafo 2, primeira frase, diz o seguinte: The biggest unknown is what to expect from customers. Então, what to expect from customers. O que esperar dos clientes. O que esperar dos clientes está na pergunta letra D, né? What do our customers intend to do? Lembrando que intend é o que eles pretendem fazer. Então, 6, letra D. 7. Aqui se refere o termo fenômeno no parágrafo 2. O fenômeno é só você ler a palavra na linha correta e na de cima perceber que tem a referência. They remain reluctant to spend. They quem? Os consumidores, que a gente acabou de responder na questão anterior. Então, o que tem esses consumidores? Estão relutantes em gastar, em dispor do seu dinheiro. Então, aqui a resposta da 7, letra B. O desejo, né, aqui se refere ao fenômeno, o desejo dos clientes de segurar o dinheiro. Eles não estão dispostos a gastar nesse momento. Por que eles não querem gastar? Porque é necessário que haja aí alguma garantia, né? Eles não vão abrir suas carteiras, segundo o finalzinho do segundo parágrafo, até que haja uma segurança dos empregos. E a última questão desse texto, o primeiro texto que teve 8 questões, letra A, o que seria a resposta esperada das empresas? Aí a resposta inteligente seria a redução de gastos. O texto todo vai tratando disso. Então, questão número 8, A. Esse foi o primeiro texto, um texto muito bem elaborado, apesar daquela questãozinha que deu um leve, suave problema. Segundo texto, texto que falava das taxas de natalidade em países ricos, comparando aí que as pessoas acham que a natalidade cai, aí a atividade econômica também cai, porque haverá menos pessoas produzindo riqueza. Só que isso no texto não necessariamente é verdade. Então vamos às questões. A questão 39, na prova A, a primeira desse segundo texto, um texto que era da revista The Economist, publicado no dia 28 de setembro. Então, a primeira questão desse texto, a 39, perguntava qual das seguintes é mais apoiada pela informação do artigo. E aí você deveria, lendo as alternativas, você excluiria aquelas que não faziam sentido em relação com o primeiro parágrafo do texto, a que se referia à questão, e aí ficaria com a letra E. Apesar da crença, né? Apesar do alastramento da crença, ao contrário, a taxa ou índice de natalidade está elevando em alguns países, está subindo em alguns países desenvolvidos. O texto fala, olha, desde 2001 houve o índice mais baixo e depois disso, em alguns países, houve aumento da natalidade. E aí já entramos na questão 40, né? O que aconteceu em 2001? Acabei de falar, os índices de alguns países desenvolvidos, né, atingiu o ponto mais baixo, com a expressão since bottoming out in 2001. Então, esse termo bottoming out, o ponto mais baixo. Tá bem? Questão 41, uma questão que para mim tem duas respostas, A ou D. Muito bem, porque a pergunta é, de acordo com a informação do artigo, então aqui é assim, ó, vamos nos basear no artigo, os Estados Unidos, a Espanha, a França e o Reino Unido. O que acontece com esses países? Segundo o texto, né, quando houve a queda, esses países tiveram crescimento. E esses países estão entre aqueles que tiveram um maior crescimento. O texto usa o termo salto, mais nítido, e aí coloca esses países. Então, se eu me basear nesta afirmação, né, desses países, a resposta vai ser A, porque é um superlativo. Já que caiu, chegamos a um ponto mínimo e esses aumentaram. E entre esses, aí um valor, um nível mais nítido, um superlativo, garantindo que a A possa ser a resposta da questão 41. Have the biggest or the highest birth rates in the developed world. Então, justifico a A por aí. Pode ser também a letra E, quando fala assim, olha, nesses países há relativamente um maior número de imigrantes do que em outros países. Também é verdade, olha, é comum que nos países mais ricos haja maior imigração. E outra, o texto fala, né, que, em parte, o aumento da natalidade tem a ver com a imigração.
Então, a letra D também é uma resposta viável. Olha, eu quero ressaltar, a letra A e a letra D não se excluem. O que acontece? A primeira alternativa A, ela está mais focada e mais concentrada na interpretação do começo da frase. E a letra D está focada, está concentrada, está apoiada na sequência da leitura do nome dos países. E como o texto é um texto que é coerente e tem o seu desenvolvimento, a D também é uma resposta viável. Então, de novo, examinador, um recado para você. Alô, você, evite de fazer esse tipo de questão. Questão 42. Olha, uma questão que fala das populações imigrantes. E aí, qual a comparação que você encontra no texto? Que a taxa de natalidade se assemelha à dos países para onde esses imigrantes vão. E aí isso acontece, o texto informa com tranquilidade isso no segundo parágrafo. A questão 43 pediu um termo específico. O que é unexpected jump? O salto inesperado. O salto inesperado é a referência do aumento da taxa de natalidade não previsto em vários países. Olha, as próprias questões, elas vão trazendo aí alguma margem de interpretação e aumentam a dúvida em relação àquela questão 41. A questão 44, o que ocorre nas nações mais ricas? Aí já no terceiro parágrafo. Nos países mais ricos, as mulheres, que obtêm empregos, que estão no mercado de trabalho, adiam o plano, a ideia de se tornarem mães. Então aí o texto informa que as mulheres que têm trabalho, que estão no mercado, tendem a se casar cada vez mais tarde, com idade mais avançada, não mais com 20 anos, como em gerações passadas. E a última questão da prova, uma referência específica do Peter Berezin, o que ele fala no terceiro parágrafo, e se isso for verdade, o que acontece? Se o que ele falou no terceiro parágrafo for verdade, aí os países talvez não precisem se preocupar tanto com o gasto que tem com o plano de saúde. Por quê? Se você tem uma população que é ativa, que faz parte do mercado de trabalho, pode ser que você, Estado, não precise, que então o Estado não precise amparar essas pessoas, que as pessoas possam ter planos privados, ou até que as pessoas em empresas tenham planos junto às empresas. Então, o texto fala ali, no finalzinho, may not be quite as bad as once envisioned. O que não vai ser tão ruim? Essa ideia de que haverá um grande gasto com, por exemplo, a saúde. Tá? Então, a questão 15, que fecha essa prova, 45 na prova A, letra B de bola. Mais uma vez, uma prova que manteve os moldes dos semestres passados, se considerarmos que foram 2 textos e as 15 questões de interpretação, 2 textos recentes, e uma diferença, essa abordagem de 2 questões que claramente traz dúvidas. Aqui no CPV, alguns professores realizaram a prova e houve a discussão entre nós professores. Imagina o aluno na hora da prova, tá bem? Examinador, pense no aluno, pense em que você quer selecionar para a Fundação Getúlio Vargas. Obrigado, até mais. Pessoal, boas férias para vocês, vocês merecem. Aquele abraço.